bem-vindo ao nosso canal. Este é o seu canal onde Deus ele tem o prazer de te aconselhar, de te orientar e de te guiar. Quero falar a você hoje sobre o perdão, sobre você perdoar alguém, sobre eu perdoar alguém, as consequências do não perdoar. Pelo fato de não perdoarmos, algumas consequências, eu quero trazer aqui alguns pontos de forma que você vai entender que está atrasando a sua vida, está tirando sua prosperidade. É sobre isso que estaremos falando a você hoje, sobre perdoar. E também algo maravilhoso que nós vamos aprender hoje, uma revelação maravilhosa do Senhor Deus, é sobre o monte das ofensas. Nós lemos na palavra de Deus o Senhor Jesus nos ensinando. Em Mateus, no capítulo 17 e o versículo 20, ele diz: se vocês tiverem fé do tamanho ou como um grão de mostarda, que é a mais petitiquinha, mais pequenininha das hortaliças, vocês vão falar a este monte. Tinha uma montanha na frente de Jesus e dos discípulos, e ele disse: se vocês tiverem fé do tamanho do grãozinho de mostarda, como um grãozinho de mostarda, vocês vão falar para esta montanha: saia daí e vá, digamos, para o mar, lá no meio do mar, e assim será feito. Veja o que a fé pode fazer. Jesus, quando ele chega, se aproxima até os seus discípulos, ele viu uma situação terrível. E Jesus diz para eles: vocês só vão conseguir expulsar certos espíritos se vocês tiverem fé. Do tamanho do grão de uma mostarda, vocês vão conseguir. Então, vamos conversar hoje sobre perdão? Vamos lá. A Bíblia diz que se a gente não perdoar, o nosso Pai Celestial também não vai nos perdoar. E se nós não formos perdoados, é porque nós estamos imitando o coração de Cristo, que na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus tinha um coração compassivo, misericordioso, e Paulo nos ensina a imitá-lo. A Bíblia nos ensina a imitar a Cristo. A Bíblia diz no Salmo 32, no versículo 3, o salmista dizendo: enquanto eu me calei, ou seja, enquanto eu escondi aquele trauma, enquanto eu escondi aquela maldade que me fizeram, enquanto eu deixei guardado dentro do meu coração irado, raivoso, traumatizado, o salmista diz: os meus ossos se apodreceram, e eu não prosperava, eu não crescia, eu não tinha paz. Mas, quando houve o perdão e a misericórdia, então houve prosperidade. Você vai ler isso em Salmo 32, no versículo 3, e no versículo 4 você vai ver a prosperidade. Agora, quando Jesus fala sobre este assunto, ele diz assim: se vocês tiverem fé do tamanho do grão de uma mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá e será feito. Aí ele diz assim: e nada vos será impossível. Veja que o primeiro ponto é perdoar. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos fazer um monte? Você vai brincar comigo hoje, mas pela fé, Deus trabalha com as crianças, Ele ama as crianças. E Ele próprio diz que se nós não nos portarmos como uma criança, não vamos entrar no reino de Deus. Então, alguma coisa nós vamos fazer aqui como se fôssemos crianças, mas você vai entender no final o resultado disso. Eu quero que você se lembre de um trauma. Quem sabe esse trauma está travando a sua vida, não o trauma em si, porque ele já passou. Hoje, no presente, você acredita em um Deus poderoso que nos ensina a perdoar. Então nós vamos fazer um monte. Vamos fazer um monte de traumas. Vamos criar esse monte que Jesus falou. Vocês vão dizer a este monte: sai daqui e vai para outro lugar, e assim será feito, e nada vos será impossível. Mas para que nada seja impossível, nós temos que pegar este monte e lançá-lo fora da nossa presença. O que? O trauma. O que aconteceu com você na sua infância, na sua adolescência, ou até como adulto. O que foi que fizeram com você? Seja lá qual for a área, você sabe, porque Deus está falando com você, você está se lembrando que trauma é esse. Então vem a falta de perdão. Então vem a falta de você pensar como Jesus: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E olha que lindo que Jesus nos ensina. Ele diz assim: e quando vocês estiverem orando, perdoai, perdoai. Ou seja, lembre daquele nome, lembre daquela pessoa e perdoe essa pessoa diante de Deus em oração. Por quê? Porque se você não perdoar, se nós não perdoarmos o nosso semelhante, o nosso próximo, seja lá quem for, o nosso Pai Celestial também não nos perdoará. Jesus disse isso, não sou eu.
Você foi agredido de alguma maneira, de uma forma estúpida. De forma estúpida. Mas você não consegue esquecer isso. Os seus ossos estão apodrecendo e você não está percebendo. Mas Jesus está te ensinando a que você seja curado. Pega isso como se fosse um papelzinho e joga mais um. Vamos criar um monte e depois nós vamos transportar esse monte de ofensas, esse monte de traumas, essa calúnia que alguém disse que você fez alguma coisa que na realidade você não fez. Você se apresentou para provar a realidade, não acreditaram. Ficou aquela mancha na sua vida. Você não praticou e ficou aquele trauma, aquela mancha sobre a sua vida. Você não tem mais prazer nem de chegar naquele lugar, naquela região, naquela família, naquele lugar. Mas Jesus te ensina, amassa tudo num papelzinho, essa calúnia, essa mentira, e lança, e vamos juntando esses montes, vamos fazer um monte de pecados que fizeram contra nós, e vamos fazer um monte. E eu sei que Deus está trabalhando no seu coração agora. E essa falta de perdão vai embora. Você foi traída, você foi traído, não só de forma sexual, pelo marido, namorado, namorada, esposa, não, outros tipos de traição. Traição financeira, traição de forma que a pessoa prometeu alguma coisa e de repente não realizou e te abandonou. Entre tantos outros fatores, você foi traído, traída, você foi decepcionado. Então amassa isso no papelzinho e vamos criar um monte. Estamos aumentando um monte. Você sabe que alguém falou mal de você e você ficou irado, ficou irada, decepcionada, triste, decepcionado, triste, porque falaram mal de você, maldisseram sobre a sua pessoa, sobre o teu nome. Então você amassa isso e lança, e vamos aumentando um monte. Você foi decepcionado, decepcionada, mas vamos juntar isso num papelzinho e vamos lançar. E cria-se na sua mente, na sua memória, coisas que aconteceram que você não consegue perdoar. E você percebe que você está numa vida, é como se fosse uma estátua, parada, travada. Ainda que você prospere em alguma coisa, mas você percebe que não tem paz. Porque o teu espírito não está coadunando, não está igual ao sentimento de Jesus, como a Bíblia diz. Que nós temos que ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Nós temos uma forma, e esta forma é o céu, e este céu é Cristo. Quando sairmos deste mundo, nós temos que estar na forma. Chegando no céu, temos que estar de tal forma que encaixamos no coração de Cristo, e assim seremos recebidos na glória, nos céus. Caso contrário, lá não é o nosso lugar. Portanto, perdoai. Quando estiverdes orando, perdoai. Quando vocês estiverem conversando, perdoai. Você pode estar próximo da pessoa. Você pode estar próximo destas pessoas, você pode estar na região, a pessoa pode até lembrar alguma coisa, mas se cale. Eu quero terminar dizendo para você uma coisa. Você pensa assim, mas se eu for conversar com aquela pessoa, eu vou pedir perdão para ela, mas foi ela que me machucou, mas Jesus ensinou o contrário. Vá até a pessoa, faça amizade, tente deixar tudo bem esclarecido, mas no seu silêncio, na sua ajuda, no seu companheirismo, e se afaste, mas faça a tua parte. Se a pessoa não quiser corresponder, aí é ela e Deus. Se você for pedir perdão a uma pessoa por algo que você fez, mudando um pouquinho, e a pessoa não te perdoar, viu? Não fique pensando assim, se eu for lá, ele não vai me perdoar. Não, faça a tua parte. Jesus ensina a que você procure teu inimigo, teu adversário, e acerte com ele, conserte com ele o que precisa ser consertado, e assim Deus vai prosperar a sua vida. Agora, se ela não te perdoar, não se preocupa com isso. Você não tem nada com isso. Agora é essa pessoa e Deus que vão se resolver. Deus colocará ele na balança. Mas você fez a sua parte imitando ao Senhor Jesus. Portanto, vamos transportar agora esse monte? Vamos juntar esse monte de agressividade, de trauma, de falta de perdão, de traição, de pessoas que falaram mal de você, da gente. A ingratidão é uma coisa terrível. É a tal da ingratidão. O desprezo é terrível. Eu sei o que é isso desde a minha infância. Eu sei o que é ser decepcionado. Eu sei o que é isso. E eu sei que você também sabe. Portanto, vamos transportar esse monte em nome de Jesus? Então Jesus nos dá uma fé do tamanho e como uma semente de mostarda tão pequenininha. Vamos transportar. Jesus falou que isso é suficiente. Vamos transportar esse monte para o mar do esquecimento. E isso vai descer como um peso terrível que estava sobre nós. E esse peso vai fazer afundar esse passado. E vai lá para o fundo do mar, onde não é mais visível a ninguém dos que estão aqui fora. Lá é outro mundo. Portanto, que o Senhor Jesus te ajude e te abençoe, te cause agora,
te traga refrigério e alívio ao seu coração, se você fez isso com sinceridade, você vai perceber que Deus vai prosperar a sua vida. Deus vai realizar na sua vida. O de repente de Deus vai acontecer na sua vida. Deus vai agir na sua vida. Até essa doença será curada em nome de Jesus, porque o que estava acontecendo era a falta de perdão. Portanto, receba de Deus agora a misericórdia e o perdão, porque você acabou de lançar um monte de decepções e de erros, de pecados, de traumas, de decepções que fizeram contra você. Você lançou no mar do esquecimento, esse monte foi, e assim se cumpre quando Jesus disse: se você tiver fé, no tamanho ou como um grão de mostarda, direis a este monte: saia daqui e te precipita a outro lugar do esquecimento, o mar do esquecimento, e assim vos será feito e nada vos será impossível. Tudo que você fizer daqui para frente será possível por causa do seu perdão. Deus em Cristo te abençoe. Se esta palavra trabalhou em seu coração, o meu prazer e alegria é que o Senhor Deus te ajude e prospere você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Dê o seu like, se você gostou dessa palavra, compartilhe, se inscreva, em nome de Jesus. Continuaremos assim então, fazendo crescer esse canal, para que possamos ajudá-lo a estruturá-lo através da palavra do nosso Deus. Deus te abençoe em Cristo.